No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa. E olha, início de ano, a gente já sabe que vem ano letivo para quem tem filhos na escola. E vem problemas junto com o ano letivo. Já dei o spoiler, né? Mas antes da gente falar exatamente o que vai ser o nosso assunto de hoje, eu quero te convidar a nos acessar em todas as nossas outras plataformas. Então vamos lá, se você está no Bom e Velho Rádio, no 106,3, saiba que nós também estamos no YouTube. É só você entrar no YouTube e procurar por Nova Onda News. E lá você vai poder ver, rever, compartilhar os nossos conteúdos e encaminhar para os amigos, para a família, para poder ajudá-los a ter mais informação. Além do YouTube, nós também estamos na Alexa. É só você falar assim para ela, caso você tenha uma em casa. Alexa, tocar Nova Onda Limeira e você vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição 24 horas. Além de informação, de muita notícia, você tem ainda muita música boa. E daqui a pouco, você que já nos acompanha aqui na Nova Onda, eu vou te lembrar de mais uma novidade. Espera um pouquinho que a gente vou chegar lá. Antes da Alexa, aliás, além da Alexa, nós temos também o aplicativo Rádiosnet. Então, você pode baixar no seu celular o aplicativo Rádiosnet e dentro dele você procura por Nova Onda Limeira e você vai ter todas as nossas informações e conteúdo e muita música 24 horas por dia na palma da sua mão. E aí tem também o nosso site, acompanhe todas as notícias no novaondanews.com.br. Fique por dentro também, inclusive, de todos os conteúdos que são produzidos aqui no Onda Talks, viu? E olha, recentemente nós começamos a transmitir o programa do José Luiz da Atena aqui na rádio, na Nova Onda News, das 8 da manhã às 10 da manhã. É o Alô Brasil. Então você pode ficar ligadinho, José Luiz da Atena, sempre com informações muito completas, muito polêmico, mas que traz muita coisa interessante aí para você, muita notícia e muita discussão bastante relevante para o nosso cotidiano. Fica o convite das 8 da manhã às 10 da manhã aqui na Nova Onda News. Feito todos os convites, agradecendo sempre a parceria com a Multi Entretenimentos, fazendo sempre o seu evento melhor e com mais alegria. E agora sim, então, depois de tudo isso, vamos ao assunto de hoje. O ano acabou de começar praticamente, né? Foram poucos meses aqui, temos muito ano pela frente, mas quando o ano começa, vem as aulas. E junto com as aulas, vem um velho problema, o bullying. Parece algo de brincadeira entre alunos, mas que pode resultar em coisas graves. E olha só, recentemente nós registramos aqui na nossa região 2 casos de alunos envolvendo adolescentes, envolvendo crianças. O primeiro foi em Várzea Paulista. Um adolescente de 14 anos feriu o colega com golpes de tesoura em plena sala de aula. O segundo caso foi em Limeira, em que 2 adolescentes partiram para as vias de fato. Uma acabou jogando um vidro de perfume na cabeça da outra e aí começou... elas acabaram ficando feridas e sendo encaminhadas para a Santa Casa. Nesse caso de Limeira, inclusive, durante as entrevistas que foram transmitidas por vários portais de notícia, um dos pais da garota chegou a dizer que a menina já tinha dito que a colega ficava falando do fato dela não ter mãe, da mãe dela ter saído de casa e dela morar com o pai. E isso levou, então, para essa situação que chegou nessas vias de fatos e que acabou, então, com as 2 adolescentes machucadas. E olha só, os dados de bullying aqui no Brasil, eles são bastante alarmantes. Estão mais presentes do que a gente imagina.
Só para se ter uma ideia, os dados de 2024, consolidados em 2025, indicam um aumento de quase 70% nas denúncias de bullying no Brasil e até 90% no estado de São Paulo. 38% das escolas brasileiras relatam problemas contínuos com o bullying. E para a gente entender melhor o que é essa situação que sempre acompanha a gente, não é de hoje, e como que os pais e até os próprios alunos e as escolas podem lidar com isso, eu convidei, então, a psicopedagoga e especialista em neurociência da educação, Débora Coliliano, para nos explicar toda essa situação. Débora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Onda Talks. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante, que é essa questão do bullying, que nós temos sim que ter esse olhar para isso, né? Não podemos deixar passar, deixa para depois a gente vê, não, é muito importante. Então, abrir esse tema, conversar sobre isso, né? Ter a oportunidade de transmitir isso aos pais, aos educadores, é muito importante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema. Ô Débora, então, para a gente começar, o que é bullying? Quando se caracteriza um bullying? Olha, o bullying, ele pode ser individual ou pode ser coletivo. É uma ação, né, que um indivíduo tem, ou um grupo de indivíduos, adolescentes, até adultos, realizam contra uma pessoa, né, que não tem condições imediata de defesa, né, de contradizer, de ter uma ação frente a isso, né? E isso pode ir acontecendo de formas, às vezes, muito simples, muito discretas, mas que vai crescendo e a outra pessoa que sofre o bullying, muitas vezes, não tem condições e não se percebe. Quando ela vê, o sofrimento já é bem grande, a pessoa que faz o bullying já tem uma autoridade muito grande sobre ela e sim acaba tendo prejuízos físicos e principalmente emocionais, né? Como no caso aí que você citou das meninas, então essa história já vinha acontecendo há muito tempo e aí chegou o dia desse desfecho quando aconteceu a briga real entre as duas, mas era uma coisa que já vem minando. Então, o bullying são atitudes, né, que não são, vamos dizer assim, comum aos dois lados da história, né, e sempre tem um agressor, que é o que faz o bullying, é o agressor. Ô Débora, muitas vezes a gente olha para a relação entre alunos e fala assim, isso é uma brincadeira de colegas, isso é brincadeira. Mas quando que essa brincadeira deixa de ser uma brincadeira e passa a ser exatamente um bullying, Débora? Nossa, é muito boa a sua pergunta, porque é justamente no momento, porque a brincadeira, ela é boa quando ela acompanha as duas partes. Quando a brincadeira é bom para mim e boa para você. Quando a brincadeira passa a ser boa somente para uma das partes e a outra não quer mais, não gostou, não está feliz com isso, deixou de ser uma brincadeira e aí passa a ser uma ofensa e passa a ser o bullying. Então, é muito importante, até quando a gente fala da conscientização do bullying, dar ciência disso, né? Para quem pratica e para quem sofre. Você entrou nessa brincadeira pensando que ia ser uma coisa divertida para todo mundo, mas a partir do momento que o outro passa a sofrer, passa a sentir vergonha, passa a sentir oprimido e não quer mais, deixou nesse exato momento de ser brincadeira. Então, muitas pessoas, às vezes, até pais dessas crianças falam, não, mas é só realmente uma brincadeira. Tem que ser bom para os dois, qualquer tipo de brincadeira. E não existe um único tipo de bullying não, né, Débora? E são vários os tipos de bullying, né? Eu queria que você descrevesse pra gente quais são esses tipos de bullying, como que eles acontecem dentro de um ambiente escolar. Sim, tem o bullying físico, que é da agressão mesmo, é aquele que eu vou te bater, eu vou pôr o pé para você cair, eu vou te empurrar, vou promover alguma coisa que machuque
o outro. Tem aquele bullying material, que é o que eu vou roubar alguma coisa sua, eu vou tirar, eu vou quebrar, eu vou destruir aquilo que é seu por puro prazer. Tem o bullying social, que é a ironia, né, que é pegar o ponto fraco dessa outra pessoa e falar para todo mundo, conversar, fazer alguma coisa para expor o ponto fraco do outro, né, a humilhação verbal. Temos o cyberbullying, que é esse bullying que as pessoas nem estão próximas, mas ele acontece através das redes sociais, da internet de forma geral. Existem o bullying doméstico também, que é o bullying onde os pais acabam fazendo com seus filhos, achando que é uma forma de educar, que são aqueles pais que humilham os filhos, que agridem verbalmente, que agridem fisicamente, que expõem as fraquezas dos filhos, e assim, pela autoridade de pai, ele acha que isso é normal, mas na verdade é um bullying também, né? Então é bom a gente ter esse olhar para perceber essas situações e para entender, não é só roubar a caneta do amigo, né? Eu estou fazendo isso, então é um roubo? Não, eu estou expondo esse meu amigo, eu estou fazendo uma coisa que não é correta, ou eu estou pegando esse material dele quebrando para que ele não use, ninguém mais use. Então, tem que ter, sim, um olhar mais sensível para as situações. E, Débora, a gente percebe pelos dados que o bullying, apesar da gente já falar disso já há algum tempo, e a gente sabe que não é de hoje que existe o bullying, mas a gente percebe que ele é crescente. Ele não é decrescente, a gente percebe que é crescente. Existe alguma explicação, Débora, do fato de ainda continuar crescendo e acontecendo esses casos de bullying? Sim, sim. O que falta, na verdade, é essa conscientização, né? Eu gosto muito de falar sobre ações preventivas. A gente não pode esperar ter o bullying para falar, olha, adolescentes, vamos fazer aqui um projeto contra o bullying, vamos trazer profissionais para conversar com vocês, depois que aconteceu. É lógico, isso é importante e precisa acontecer. Mas nós podemos trabalhar com ações preventivas, né? Sempre que eu converso com os pais, eu falo, olha, não falar sobre esse assunto não quer dizer que ele não vai existir. Não vou conversar sobre sexo, então eu estou privando meu filho, ele não vai ter promiscuidade na vida, não vai acontecer nada. Não, muito pelo contrário, eu tenho que conversar. Então é importante que a escola abra essa porta, porque escola e família, a escola é o lado profissional, né? É o lado que tem a expertise desse conhecimento. Então, que a escola abra suas portas, que traga esses pais para uma converse com os professores e também faça um trabalho com os adolescentes para que eles conheçam o bullying, para que eles identifiquem o bullying e que eles saibam agir quando isso acontecer. Né? E que eles entendam também o porquê que isso acontece, porque esse jovem faz isso, agride o outro. Né? Então, quando, às vezes, até o jovem, ele nem gostaria de ter essa ação, mas é uma coisa que acontece, uma impulsividade, um transtorno que faz com que ele haja dessa forma. Então, quando a gente apresenta esse problema, traz essa situação, essa conscientização da comunidade escolar e da família, de forma preventiva, pode ajudar a evitar muito isso. E, às vezes, tem escolas que negam isso, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui numa escola conversar sobre uma criança que eu atendo no consultório. E conversando, uma escola particular, né, com as crianças, a gente entende-se que tem um nível socioeconômico muito bom, que não precisam tomar atitudes como roubar um objeto de um outro colega, nada disso. E eu conversando com a orientadora e citei, eu falei, bom, a hora do intervalo aqui deve ter, assim, briga de jogo de futebol, briga das meninas por questões das meninas mesmo. E ela, na hora, negou muito. Ela falou, não, aqui nessa escola não acontece nada disso. A hora do intervalo é uma hora tranquila. O jogo de futebol dos meninos é um jogo tranquilo. Porque justamente o menino que eu atendia se queixava dessa hora do futebol, né? Que ele sempre era excluído porque ele não jogava tão bem. Então, os meninos não deixavam ele jogar. E a orientadora da escola negou totalmente. Então, quer dizer, o ato dela negar isso
né, não querendo mostrar que a escola tem esse tipo de problema e que é um problema comum a todas as escolas, já cria aí uma barreira gigantesca, que é uma escola que não vai abrir um assunto desse numa reunião de pais, não vai abrir um assunto desse com os próprios alunos para trabalhar a prevenção. Então, temos sim que falar sobre isso, que trazer especialistas nas escolas, que conversem com os professores e com os pais, para sim evitar essas duas notícias que você colocou aqui no início da nossa conversa, para que realmente isso não vire caso de polícia. O professor e Débora, a gente inclusive, né, pode perceber que o bullying ele causa impactos. E esses impactos, eles não são só na infância, não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses impactos, começando pelo presente, vamos dizer assim, né? Quais são os impactos que o bullying pode levar a um aluno, a uma estudante, adolescente que está no ambiente escolar, Débora? Sim, a criança que sofre o bullying, ela passa por questões emocionais muito graves, né? São pontos ali que a família precisa observar de mudança muito grande na parte do comportamento. Então, começa com uma mudança de comportamento, à medida que essa criança começa a sofrer, ela começa a ter também impactos físicos, né, como dores, febre, além das comportamentais de não querer ir à escola, surgem também questões físicas mesmo, né? A criança pode ter uma alergia muito forte no corpo, dores de cabeça, vômitos, enjoo, porque é o emocional agindo no corpo físico. E esses são impactos realmente que comprovam que essa criança está passando por qualquer tipo de sofrimento, seja o bullying, seja uma outro tipo de agressão, mas que ela está em estado de sofrimento. Então, a criança ou adolescente que sofre isso pode, se não tratado, pode gerar aí um comprometimento emocional ao longo da vida, né? Porque eu passei isso na minha adolescência e isso não foi resolvido através de uma ajuda profissional. Então, eu mesma no consultório, como psicopedagoga, quando eu recebo uma criança, né, voltada com questões emocionais, eu sou a primeira a encaminhar. Olha, ela precisa de uma ajuda com um psicólogo, uma terapia voltada a questões emocionais para ajudá-la a equilibrar. E nós sabemos que as questões emocionais, elas interferem em tudo na nossa vida. Quando estamos bem emocionalmente, o nosso cérebro fica mais apto a resolver as demandas do dia a dia com facilidade. Então, surgiu um problema, mas eu estou bem emocionalmente, eu consigo, tiro isso de letra. Quando eu não estou bem emocionalmente, qualquer problema, seja ele um problema mínimo, um problema que acontece regularmente, mas eu não estou bem emocionalmente, eu estouro, eu fico nervosa, eu fico com uma respiração alterada, eu chego até a falar alto, a agredir uma pessoa, porque internamente e emocionalmente eu não estou bem. Então, esses impactos, eles acontecem, e a observação dos professores e dos pais, nesse sentido, podem ajudar essa criança ou esse adolescente que está passando por isso. E, Débora, inclusive, afeta o aprendizado dessa criança e desse adolescente, né? Quando ela sofre bullying, né? Com certeza. Primeiro, porque essa criança não quer ir mais à aula. Segundo, ela é obrigada a ir, então ela está na escola, mas ela está num estado de alerta muito grande, porque ela fica o tempo todo esperando que horas que o agressor vai chegar, o que ele vai fazer comigo. E aí, como eu falei, quando não está bem emocional, realmente nada flui. Então, interfere muito na aprendizagem. Isso é até uma coisa importante de se dizer, porque às vezes essa criança baixa o rendimento escolar, as notas começam a baixar, ela deixa de entregar os trabalhos, as lições, e os pais tomam uma atitude de puni-la por causa disso, ao invés de ajudá-la. Né? Uma vez eu escrevi um artigo falando justamente sobre isso, né? O que o seu filho precisa, de castigo ou de ajuda? Porque muitas vezes ele está sofrendo bullying silenciosamente, as notas caem e esse pai ou essa mãe acabam punindo essa criança, né, tirando o celular, pondo de castigo, fazendo algumas coisas assim, não olhando
pelo lado do sofrimento. Então, muitas vezes é muito importante entender a situação antes de dar uma punição para uma criança que às vezes o pai nem sabe, mas ela está sofrendo bullying. E no futuro, esse bullying que a criança e o adolescente sofre agora no ambiente escolar pode se refletir também no futuro? Pode impactar o futuro dessa pessoa? Sim, todos os nossos traumas, né, aquilo que chega a mexer profundamente nas nossas questões emocionais, podem sim virar traumas no futuro, tanto para quem sofre o bullying, quanto para o agressor, né? Imagina esse menino que é o agressor, que acha que pode tudo, né? Que ele pega o material do outro, ele xinga o outro, ele manda no outro, ele decide o que o outro vai fazer e quando vai fazer e de forma que vai fazer. E ele acredita nisso, que ele tem esse poder. Ele acredita que ele pode, sim, fazer isso com as pessoas, que ele não tem nenhum tipo de compaixão e respeito pelo outro. Ele cresce, né? Ele vira aí um adulto e achando que tem esse poder e entra na universidade, depois ele entra no mercado de trabalho. Que profissional vai ser esse indivíduo que acha que tem o poder de mandar na vida do outro sem compaixão nenhuma? Que companheiro ou companheira, né, será esse indivíduo que acha que pode mandar em todo mundo? Que pai será esse indivíduo? Então, realmente, tanto esse que faz o bullying, a agressão, o agressor, como aquele que sofre o bullying, vão ficar com marcas durante a vida que precisam, sim, ser tratadas, ser resolvidas. Então, por isso que a ação preventiva é importante e por isso que ajudar e resolver, né, perceber os sinais. Nós falamos aqui um pouco dos sinais de quem sofre o bullying, nós temos os sinais também de quem pratica o bullying, né? Então, se você tem um filho que começa a não ter compaixão, empatia por situações dos outros, filhos que seu filho de repente começa a trazer uns materiais que não foi você que comprou, ele chega com uma régua nova, ele traz uma carteira nova, ele traz um boné diferente, se for uma menina, ela traz uma maquiagem que não pertence a ela traz, sei lá, uma bijuteria que não é dela, então isso é muito importante. A escola começa a mandar alguns recados com algumas queixas comportamentais do seu filho, o professor fala, né, olha, essa criança, esse jovem ou essa jovem e tem um comportamento diferente, sai da sala de aula com muita frequência, então são sinais de alertas também para a gente ter esse olhar para quem pratica o bullying. E os dois, quem sofre o bullying e quem pratica o bullying, precisam de ajuda antes da punição. Então, é muito importante a gente ter esse olhar como adulto da relação, o professor responsável da escola, de que ambos precisam de ajuda. Eu já ia, inclusive, entrar nesse assunto, Débora, porque nesse caso de bullying, não é apenas a vítima, mas o agressor também precisa receber uma atenção, né? E o que leva o autor do bullying a praticar o bullying? Tem uma explicação para isso, Débora? Não tem uma conduta única, não dá para a gente falar, todo agressor é por causa disso. Não existe, assim, uma resposta única. Nós temos que entender o que levou essa pessoa, né, se for uma criança, esse jovem, a ter este tipo de atitude. De repente, aqui vou criar algumas hipóteses, tá? Mas de repente pode ser uma criança que vive num ambiente familiar mais agressivo, onde o pai lida com essa criança de forma mais agressiva. É um pai que resolve as questões com essa criança batendo, xingando, humilhando. Então, ele percebe que isso é uma atitude normal, porque se o pai, que é uma pessoa de responsabilidade e de afeto, lida com ele desta forma, agredindo, brigando, humilhando, é uma prática comum dessa família, ele vai fazer isso fora de casa. Né? Crianças que sofreram algum tipo de abuso, negligência, né, por parte também da família, reflete de forma oposta nas relações sociais, que seja na escola e nos ambientes
que ele frequenta. Sempre tem um fundo de uma experiência vivida. Então, assim, não é que ele acorda e fala, hoje eu vou sair batendo em todo mundo. Não, tem sempre um histórico, algo que o leva a tomar essa atitude. Então, por isso ele precisa de ajuda. Por isso a escola precisa abrir portas para falar sobre isso, né? Eu dou muita palestra para pais, as escolas até me chamam para conversar com os pais, para falar sobre educação de filhos. Eu tenho livros publicados também sobre esse tema de orientação aos pais, e isso é uma coisa que eu falo sempre, né? A criança, ela pega o exemplo muito mais do que as palavras. Então, se esse pai age de forma carinhosa com esse filho, respeitosa com esse filho, ele vai reproduzir isso fora de casa. Agora, se essa criança vê o pai gritando com uma pessoa que lhe presta um serviço, um garçom de um restaurante, um profissional que trabalha na casa dessa família, uma desavença no trânsito, e o pai ou a mãe, né? Quando eu falo os pais ou o pai, eu estou me referindo a ambos, o adulto dessa relação, se ele age de forma agressiva, esse jovem acha que isso é normal e vai agir também. É a mesma coisa o falar palavrão. Criança que fala muito palavrão é porque convive num ambiente que o palavrão é comum, que todo mundo na família fala, então ele vai fazer essa reprodução. Então, por isso que é muito importante abrir esse espaço para ajudar não só a criança, né, tanto o agressor como o que sofre o bullying, como as famílias de ambos, né, que precisam saber lidar com essa situação. Ou seja, Débora, tem muita gente que acha que a educação é responsabilidade da escola, mas a educação começa bem antes de chegar na escola, né, Débora? É verdade, a educação, ela começa na família, e a escola, ela tem um papel fundamental na educação voltada à área pedagógica. Agora, a educação voltada aos valores precisa começar na família, porque essa criança, ela vai praticar os valores que a família introduziu no ambiente social que é a escola. O primeiro ambiente social que essa criança tem, lá com 3, 4 aninhos, é a escola. É na escola que ela vai conviver com os pares. Porém, eu falo assim, que cada criança, quando vai pela escola pela primeira vez, na sua mochila tem toda uma bagagem vivida na convivência familiar. Ela leva na mochilinha dela, né? Lógico, de uma forma figurativa, ela leva na mochila toda a experiência que ela tem, o convívio e os valores que a família colocou. E na escola, ela vai pôr isso em prática. Ela vai viver esses valores que foi dado pela família. E, lógico, a escola também, através da educação socioemocional, que é uma ação que existe dentro da escola, está no currículo escolar, a educação socioemocional, ela vai fortalecer esses valores, ela vai fazer com que essa criança, em cada faixa etária que ela viva, né, ela vai vivenciar todos esses valores. Mas a família tem, sim, essa responsabilidade. Por isso que a escola precisa abrir mais suas portas para receber a família, motivar a família a ir mais participar da escola. Eu tenho muitos contatos com escolas e a queixa da escola é assim, a gente marca a reunião, a gente traz um profissional para conversar, a escola tem, sei lá, 300 alunos, vão 50 pais apenas, né? Então, nós temos que incentivar essa união, esse link aí entre a escola e a família. Ô, Débora, a gente falou um pouquinho sobre o agressor, mas e a vítima? Ela tem um perfil? Existe um perfil que já foi visto, já foi percebido das vítimas de bullying? Olha, normalmente o agressor, ele vai procurar a pessoa para agredir que seja realmente mais sensível, que ele perceba que não vai enfrentá-lo no mesmo nível. Então, ele se afasta daquele que tem um perfil semelhante ao dele e vai procurar justamente o perfil oposto. Aquela pessoa mais quieta, aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa que não vai enfrentá-lo de igual. Então, ele busca ali entre os amigos, os colegas, né?
da sala de aula ou os colegas da escola, quem tem esse perfil mais tímido, mais recatado, esse perfil que não, sabe, não vai enfrentá-lo, porque aí ele se sente mais seguro para poder fazer o bullying, para poder humilhar, para poder agredir, para poder tirar um material, fazer qualquer coisa desse tipo. Então, ele procura esse perfil oposto ao dele. E falando de bullying no ambiente escolar, existe uma frequência com que acontece os bullying dentro de uma sala de aula? É espaçado, não é espaçado, é diário? Como é que funciona em relação à frequência do bullying, Débora? Não existe nada, algo muito... existem números específicos com relação a essa frequência. O que existe, às vezes, é aquele agressor, né, a criança que vai praticar o bullying, que vai fazendo aos poucos. Então, é uma constância. Todo dia um pouquinho com aquele indivíduo. Todo dia, na hora do intervalo, tem ali uma provocação. Na hora da aula, uma brincadeira, né, de 1 milhão. O professor faz uma pergunta, aquele que é mais tímido não consegue responder. O que vai praticar o bullying já aproveita essa deixa e toma uma ação. Então, pode ser contínuo, aos poucos mais contínuo, pode ser um momento de briga, que nem no caso que você citou da notícia das meninas, é algo que já vinha vindo há muito tempo, né? Então, elas tinham essas desavenças, elas tinham isso já não tão forte a ponto de chegar nisso. E, às vezes, há aquela coisa já impetuosa, aquele rapaz que vai chegar, ou aquela menina que vai chegar com a faca, por exemplo, e já vai querer machucar as pessoas, já vai querer atacar as pessoas que ele acha também que o incomodam, né? E aí acaba tendo. Mas não existe uma regra para isso, as coisas vão acontecendo. E, inclusive, a gente já viu várias notícias disso, né? Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, de alunos que chegam com armas e tentam resolver aquela situação com arma, né? Causando uma tragédia no ambiente escolar. E aí eu já aproveito para te fazer até uma outra pergunta, Débora. O bullying afeta a escola além do agressor e da vítima? Sim, com certeza. Por isso da importância de a gente fazer essa conscientização. Porque imagina que você está num ambiente onde aconteceu, por exemplo, essa escola onde essas meninas tiveram essa briga, ou dos meninos ali. Eu, como mãe, ia dar assim, muitas recomendações para os meus filhos. Eu ia falar, você toma cuidado, aquela lista que toda mãe sabe que faz, eu ia fazer vezes 2 para os meus filhos. Os professores iam ficar em estado de alerta total, né? Então, qualquer barulho, sabe, o menino vai pegar uma coisa na mochila, você já vai ficar de olho, o que ele vai tirar dessa mochila, né? A orientação, a direção. Então, gera na escola um estado de alerta, gera na escola uma preocupação, e que é muito difícil não transmitir isso para os alunos. Eles vão perceber que a escola ficou aí num estado de alerta. Por isso que quanto mais for conversado, existem programas dentro da educação socioemocional que traz situações, né? Então a escola tem que promover essas rodas de conversas com esses alunos. Primeiro, a direção e a orientação tem que treinar os seus professores também para lidarem com isso. Qual é a postura do professor dentro da sala de aula quando acontece uma brincadeira inadequada, quando acontece uma briga, o que esse professor pode fazer, porque realmente, como você citou agora, né, um rapaz entra na escola e dá um tiro no professor, e dá tiro em outros alunos, mas vai certeiro em alguns, de repente o professor se intromete, que eu quero dizer, de forma positiva, intervém, mudando a palavra, ele vai intervir ali para parar com essa situação de bullying, e o agressor mira nesse professor. Então, agora ele vai pensar numa forma de agredir e de fazer alguma coisa com o professor, né? Nós tivemos caso, já faz algum tempo, de um aluno que entrou na escola, entrou na sala de aula e deu uma facada no pescoço de uma professora que já era até aposentada, estava trabalhando, ela era uma senhora, e ele foi diretamente nela. Por quê? Porque era ela que
sabe, tirava ele dessas situações, o bullying era constante, e ele, a primeira pessoa que ele acertou foi a professora. Ele entrou na sala de aula para dar a facada no pescoço da professora, e aí aquele corre, ele acertou, deu facadas em outras pessoas também na sala de aula, mas ele foi certeiro. Então, nós precisamos realmente tomar cuidado, e a escola precisa trabalhar essa ação preventiva, é muito importante, porque afeta toda a comunidade escolar, com certeza. Ou seja, Débora, todo mundo precisa ficar bastante atento em relação ao bullying. E como identificar, então, o bullying? Sejam pais, sejam professores, o que eles precisam prestar de atenção para poder identificar que essa ação está acontecendo? Olha, o primeiro passo é a mudança de comportamento desse jovem. Então, se a gente pensar um pouquinho antes, o professor e os pais em casa e o professor na escola observar os seus alunos, né? Isso eu também falo demais nas palestras que eu dou, eu falo da observação, ela é muito importante. Os pais precisam, você que é pai, que é mãe, que é responsável por um adolescente ou uma criança, está nos ouvindo, nos vendo agora, observe seu filho, observe ele feliz, ele comendo, ele dormindo, ele brincando, ele jogando videogame, ele fazendo lição, em todas as ações. Porque quanto mais você o observa, mais você o conhece. E quando esse jovem muda o comportamento, ele chega em casa de forma diferente, ele muda o jeito de fazer as coisas, ele está mais apático ou mais agressivo, é um sinal de alerta. Então, eu falo isso também nas minhas palestras com relação ao uso de droga, né? O filho tem um comportamento e de repente ele muda, pode ser a questão do consumo de droga. Então, o primeiro passo é observe os seus filhos. Na escola, o professor precisa fazer isso também. Ele precisa investir um tempo observando a sua sala, fazendo anotações. Olha, aquele aluno é mais quieto, aquele é mais agitado, aquele é participativo, aquele não tem amigos, aquele tem muitos amigos, aquele gosta mais de esporte, o outro gosta mais de ler, a outra gosta mais de conversar. Então, ele faz um mapa de comportamento e de observação dos seus alunos. Isso é um instrumento importantíssimo, porque o primeiro passo de quem sofre ou de quem vai praticar o bullying é a mudança de comportamento. Então, quando esse pai ou esse professor percebe que essa criança, esse jovem, tem um comportamento alterado, chegou mais agitado em casa, chegou mais tímido, chegou com cara de choro, chegou mais agressivo, gritando com todo mundo em casa, tendo um comportamento mais irritado, quando a mãe traz uma situação, conta uma história de alguém da família, o agressor não tá nem aí, fala, que se dane mesmo, não quero saber. Então, assim, a mudança de comportamento é um alerta, é um sinal amarelo desse tamanho que precisa ser observado. Outra coisa, além dessa mudança de comportamento, é alteração na alimentação, né? Deixa de comer, alteração no sono, alteração emocional. Então, resistência, não quero ir mais à escola, para a criança que sofre no bullying. Para o agressor, ele se prepara para ir para a escola, ele começa a pôr coisas na mochila, ele começa a elaborar algumas coisas, a conversar com os amigos nas redes sociais. Isso é importante que os pais tenham realmente acesso às redes sociais dos seus filhos, tanto do que sofre como de quem agride. Mas uma vez uma mãe falou, mas se eu tiver acesso à rede social do meu filho, eu estou invadindo a privacidade dele. Aí eu respondi, é preferível que você tenha essa autonomia de invadir a privacidade de um filho menor de idade do que depois vai visitar ele na polícia ou no hospital. O que você prefere? Né? Então, você tem o direito, como pai de um menor de idade, de conhecer o que ele faz, o que ele escreve, aonde ele vai, com quem ele anda. Então, isso é importante, ter essa conscientização e falar, né, com os filhos sobre isso. É uma ação que ajuda muito. E os sinais vão aparecer. Pais que observam seus filhos, professores que conhecem os seus alunos, vão perceber os sinais. E aí, professora Débora, a partir do momento em que você
identifica que está acontecendo um bullying, seja ele em sala de aula ou seja o pai e a mãe em casa que percebe que tem algo de errado, o que fazer? Quando identificou, vamos começar pelo professor. O professor que identificou em sala de aula, qual a atitude que ele deve tomar, Débora? Ele deve chamar a orientação escolar, direção, a coordenação, citar o que está acontecendo, pedir ajuda para esses profissionais, coordenadores e orientadores, para que o orientem como lidar e sim avisar a família. É muito importante que a família também faça parte disso, porque se acontece uma coisa mais grave, como essas que você coloca aqui no início da nossa conversa, a família pode chegar na escola e falar, poxa, mas por que vocês não me avisaram que essas meninas estão brigando? Por que vocês não me falaram que esses meninos estão tendo essas desavenças? Então, a família pode até mover uma ação contra a escola por falta de informações. Então, é muito importante que o professor dentro da sala de aula, ele é o primeiro que vai levantar esse alerta. Olha, eu estou percebendo que está acontecendo isso entre esses alunos. Escola, coordenação, confirma isso comigo? Vem cá observar esses alunos e ver o que você acha. A orientadora, que tem toda uma especialização para isso, vai confirmar e aí eles vão tomar atitude. Tomar uma atitude já com os adolescentes e, importante, comunicar à família. E o pai e a mãe? Percebi que meu filho está sendo vítima de bullying. Percebi que meu filho está com comportamento de agressor e está praticando bullying. O que o pai e a mãe devem fazer, Débora? Olha, o primeiro ponto é abrir o espaço para conversar com esse adolescente. É importante que essa conversa, esse adolescente entenda que é uma conversa de ajuda, que não é uma conversa de punição. Porque ele vai ter medo de contar, porque ele vai falar para o pai, ai pai, tem um menino na escola que pega meu material e me rouba e faz isso. E ele tem medo que o pai fala, que isso, você é um moleque, como não enfrenta esse menino? Vai lá e bate nele, não sei o quê. Então, por medo, porque ele sabe que ele não vai conseguir bater no agressor, né, se ele está sofrendo esse bullying. Então, ele tem medo de contar para o pai, tem medo de contar para a mãe disso que ele está passando. Então, é muito importante que os pais abram esse espaço para esse diálogo, até em outras situações, que esse filho se sinta seguro em contar o que está acontecendo na escola. Então, a mãe percebe os sinais, ela abre essa conversa, digamos que ele não fale. Ele fala, mãe, tá tudo bem, não é nada, tá tudo bem. É importante que a mãe vá à escola e fala, olha, eu estou observando isso, eu quero um parecer da escola. Como que está a situação aí na escola? O que está acontecendo com o meu filho dentro da escola? Que a mãe levante essa hipótese para a escola, porque às vezes a escola não teve esse olhar e a partir do alerta da mãe, passa a ter esse olhar. Poxa, a mãe daquele aluno trouxe isso, vamos observar melhor? E nessa observação, eles conseguem encontrar algo e ajudar os dois, né? A criança que pratica e a criança que sofre o bullying. E, Débora, até mesmo quem observa uma ação de bullying pode fazer alguma coisa? Por exemplo, eu tenho 2 colegas, eu estou na escola e eu tenho 2 colegas que eu percebo que um faz o bullying contra o outro. Eu posso fazer alguma coisa? O espectador Sim. pode fazer algo? O espectador não deve, no primeiro momento, interferir na ação, tá? Mas ele pede ajuda a pessoas responsáveis na escola. Ele relata aquilo que ele viu. Isso é fundamental. Isso é uma orientação que nós damos na escola e que a escola, muitas vezes, fala isso para os seus alunos. Então, não adianta ele ir lá interferir, de repente ele também vai ser agredido, mas ele dá o sinal de alerta para as pessoas responsáveis. Chega para um professor, chega para um diretor, um orientador. Uma coisa que eu sempre falo, evite, mas isso tem que ser dito muitas vezes, né? Evite filmar. Agora, com essa questão de não ter o celular dentro da escola, isso já diminuiu bastante, mas antes eles perdiam um tempo filmando ao invés de pedir ajuda.
né? Então, eu vou pôr aqui o celular para depois colocar nas redes sociais. Não, isso não é saudável, não é bom. O que é importante é pedir ajuda a um adulto responsável que vai poder tomar uma ação assertiva. Porque às vezes o jovem vai ali enfrentar ou vai tomar uma atitude que acaba até prejudicando para a criança que sofre o bullying. Então, é importante procurar ajuda para um profissional adulto na escola que possa tomar uma ação para resolver a questão. E o que fazer, Débora, com os alunos envolvidos em um caso de bullying, tanto com a vítima quanto com o agressor? É muito importante, no caso, né, quando isso é detectado, a coisa já virou uma notícia, né, de policial, chamar essas famílias. O conselho tutelar é muito importante, porque o conselho tutelar tem psicólogos, tem assistentes sociais, que estão preparados para ajudá-los nesse sentido. É lógico que em alguns casos a gente chega já a crianças que vão ser fichadas, vão acontecer coisas assim, dependendo do caso, vai até para a Fundação Casa, e aí a coisa fica gigantesca. Então, é importante fazer uso do que nós temos como cidadãos direitos. Então, eu tenho direito a consultar o conselho tutelar, eu tenho direito a esse psicólogo, né, através do SUS, ou se a família tem condições de pagar, vai buscar profissionais particulares para que isso resolva. Então, é muito importante que seja feita essa conscientização, mesmo que seja uma coisa mais branda, que não chega a um caso de polícia, como os citados hoje aqui, que sejam casos mais brandos, mas são importantes também, a intervenção da família, a intervenção da escola, para que esse agressor e essa criança que foi agredida vejam que não estão sozinhos, que existe esse olhar, que não é um olhar punitivo e é um olhar de ajuda. E que todas as ações, isso é muito importante de se falar, que todas as ações têm consequências. E que entender que esse ato de machucar, de prejudicar o outro, gera consequências. E que essas consequências o agressor vai ter que viver. Muitas vezes o pai não pode ir preso no lugar do filho. O pai não pode receber os pontos no lugar do corte que o outro fez no filho. Então, que a consequência eles vão ter que viver. Isso é inerente. Então, quanto mais ele puder evitar esse tipo de consequências, não praticando bullying, é muito melhor. Então, pensar sempre nesse lado, de dar ciência de que todas as atitudes têm consequências e que ambos, novamente eu vou falar, ambos precisam de ajuda. E, inclusive, em 2024, foi sancionada uma lei que colocou o bullying e o cyberbullying no Código Penal, né, Débora? Eles são considerados crimes, né? É verdade, é a Lei 14.811, que fala justamente sobre isso, né? Essa questão da agressividade, do bullying e do cyberbullying, que é não existe a agressão física, não existe o corte, não existe o machucado, mas existe uma ferida gigantesca no emocional do jovem que é acometido pelo cyberbullying. Então, não tem o corte, não tem a ferida, mas tem ali uma cratera se abrindo no emocional desse jovem ou dessa criança. A gente já falou de várias atitudes que as escolas, que os pais devem tomar, e você, inclusive, falou que a prevenção e a conscientização são os primeiros passos. Então, como prevenir, Débora? Como prevenir que os bullying não aconteçam no ambiente escolar? Olha, a prevenção, ela parte de projetos educacionais, né? Então, são projetos que a escola traz para o meio educacional, coloca na sua grade pedagógica, né? As aulas de educação socioemocional que fazem parte do currículo precisam ter esse tema sobre bullying. Então, são projetos que envolvem textos, vivências, filmes, relatos,
histórias assim reais trazidas para o ambiente escolar, para abrir rodas de conversas, né, pequenos grupos com rodas de conversa sobre esse tema. Eu já vi o caso de uma escola onde a escola promoveu um projeto e no momento dessa roda de conversa, uma adolescente se sentiu assim confortável para abrir o tudo que ela estava sofrendo silenciosamente. A escola não havia percebido, o bullying estava acontecendo, né? Era uma garota e ela estava sofrendo bullying, e nesse projeto que a escola promoveu, ela, num determinado momento, ela conversou. Ela falou naquela pequena roda de conversa o que estava acontecendo com ela, e a escola pôde tomar providências. Então, são projetos pedagógicos que envolvem todos os professores, eles têm que participar, porque pode acontecer numa aula de história, mas na de matemática não, pode acontecer numa aula de educação física, em outra aula não. Então, por isso que é muito importante envolver todos os professores, para que eles tenham ciência e que eles conversem com os alunos sobre isso. Não é só o professor de educação socioemocional que vai falar sobre isso, né? Os outros professores precisam participar desse projeto. Eu falo, às vezes o professor fala, mas eu vou perder 10 minutos da minha aula de geografia para falar sobre isso. Não é perder, é investir, né? Você vai investir 10 minutos da sua aula para falar sobre um tema importante que está ligado ao desenvolvimento desse indivíduo e, sim, ao equilíbrio emocional e também ao desenvolvimento da aprendizagem. Então, investir em práticas, em projetos, em programas para se falar sobre bullying com os próprios alunos e com a família é muito importante. É uma responsabilidade muito grande, né, Débora, para poder diminuir esses casos. Você vê uma luz no fim do túnel, Débora, de que vai ter uma diminuição e um respeito no ambiente escolar para que o bullying não aconteça? Sim, eu vejo, né? A própria ação, o que nós estamos fazendo hoje é uma ação muito positiva, né? Nós estamos aqui falando sobre isso, muitas pessoas vão ouvir essa nossa conversa, educadores e pais, com certeza vai chegar em alguém que fala, poxa, mas isso que elas estão conversando é importante, vou observar mais o meu filho, vou prestar atenção mais no meu aluno. Então, eu acho que, eu falo que o oceano ele é feito de gotas, e que cada um de nós somos uma gota no oceano. Então, quanto mais gotas tiverem ações, que essa é uma ação produtiva, chega mais perto esse fim do túnel. Então, assim, é muito válido falar sobre isso, e eu vejo, sim, né, que a escola tem esse poder, e precisa fazer uso dele constante para que a gente possa ajudar essas crianças e, lógico, ajudar a nossa sociedade, né, que precisa de mais ajuda do que punição. E até porque você, ajudando as crianças e adolescentes, você transforma em adultos melhores que vão saber lidar até com as próprias emoções, né, Débora? Nossa, é verdade, né? Tem um estudo, foi um estudo feito nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora o nome deste profissional da área de administração, que ele fez um estudo que quando se investe em educação, era cada dólar investido na educação, era um investimento que no futuro não teria que se investir em questões de saúde e em questões de prisão, de cárcere, nada disso. Porque se a gente investe na educação e esse jovem cresce, ele aprende a ser saudável, ele aprende a ter uma vida harmoniosa, ele aprende a ter equilíbrio emocional, ele não vai ser um bandido. Então, não precisa de tanto investimento em penitenciária, e sim mais investimento na educação. É um estudo muito grande, eu li uma parte desse estudo e eu fiquei assim encantada como um homem formado na área de administração estava tão ligado à área da educação, né, de que cada dólar investido na educação era um dólar a menos investido em outras áreas, do qual era uma despesa muito grande, né, com relação às prisões, a manter essas prisões, a investir em funcionários que atuam nos presídios, e era muito mais fácil investir
na educação. Então, realmente, quanto mais conseguirmos investir, teremos adultos mais saudáveis emocionalmente para lidar com o dia a dia, os problemas do dia a dia que todos nós temos, né? Não tem como evitar isso, mas para que a gente saiba lidar isso de uma forma mais harmoniosa e menos agressiva. Débora, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma orientação para os pais, para os educadores, para as escolas. Qual a dica e qual a orientação que você daria para a gente diminuir esses bullying que acontecem entre crianças e adolescentes? Olha, obrigada até por essa oportunidade. Realmente, né? Eu acho que a melhor dica acabam sendo 2 pontos. O exemplo, seja exemplo para os seus filhos, seja exemplo para os seus alunos na sala de aula, né? O professor é realmente uma referência e os pais também são. Então, sejam exemplos para os seus filhos. E a segunda, que eu falei assim bastante aqui hoje, observe-os. Né? Observe as pessoas das quais você ama, as pessoas as quais estão ao seu redor, né? Não só os seus filhos, né? O seu companheiro, a sua companheira, as pessoas que trabalham com você, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar, mas ela expressa aquilo que ela está sentindo. Então, a minha dica é justamente essa: seja um exemplo positivo e observe as pessoas ao seu redor. De repente, essa observação pode mudar a vida da outra pessoa, tá bom? E obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. E o adulto acreditar no que a criança e no que o adolescente diz também é importante, não é, Débora? Nossa, muito importante. Eu falo que eu trabalhei muitos anos na área da educação infantil, né? Fui professora, coordenadora, coordenei muitos anos na escola de educação infantil, e às vezes a coisa vinha meio fantasiosa, mas eu falo, toda história tem um fundo de verdade. Então, às vezes, vem ali uma verdade meio camuflada com uma fantasia, com alguma coisa, mas investigue antes de descartar. Olhe para aquela fala, olhe para aquela cena e fala, bom, vamos aprofundar isso, de repente, realmente é verdade aquilo que aquela criança ou que aquele adolescente está falando. Então, é importantíssimo isso. Débora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tantas informações. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos ouvindo e está nos assistindo, viu, Débora? Imagina, eu que agradeço, eu espero sim, né, por todos os canais que você falou que essa entrevista vai passar, está passando, então que realmente a gente possa ajudar aí algumas pessoas. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigada mais uma vez a você que nos acompanhou e ficou aqui até o final. Meu muito obrigada também. Olha, na semana que vem o Onda Talks volta com mais informação, com mais conteúdo para deixar o seu dia melhor e, claro, te ajudar a lidar com essas questões do dia a dia. Até lá!